Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Eliel Ferreira. Vamos falar hoje sobre a primeira lei de Mendel, mais especificamente sobre um exercício utilizando o que quadrado para resolvê-lo. Ou seja, nós queremos saber se ele segue a distribuição de 3 para 1. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ao final dá o joinha. Vamos lá então. O exercício que eu estou pegando aqui, ele é um exercício que está no livro de Genética na Agropecuária, que foi escrito pelo Magno em 2012, né, que é o Ramalho et al. Vamos lá. Então, no milho nós temos aqui sementes com endosperma enrugado, ou seja, o endosperma doce, que nós chamamos de milho doce, e sementes com endosperma liso. A partir do cruzamento entre cultivares puras, sendo uma de sementes lisas e outra de semente enrugada, ou seja, milho doce, obtiveram-se os seguintes resultados. Ou seja, teve lá o cruzamento entre os parentais azão, azão com azinho, azinho, partindo do pressuposto que seria é, azão, azão, sementes lisas, azinho, azinho, sementes enrugadas, tá? Aqui de forma hipotética. O F1 foi 100% liso. Então, aqui nós temos que olhar o F1. Ó. O F1 ele foi 100% o quê? Liso. Então, tivemos aí 560 sementes, todas elas lisas. E no F2, ou seja, o F1 era azão, azinho. No F2, nós tivemos o quê? Uma segregação de 370 sementes lisas para 125 sementes enrugadas. Ou seja, quando ocorreu a autofecundação, o que nós temos quando ocorre a autofecundação? Né? Nós temos lá, deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar melhor. Né? Deixa eu pegar a roxinha aqui, ó. Azão, azinho. Deixa eu colocar aqui numa posição melhor aqui. Azão, azinho, azão, azinho. Então nós temos aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então nós temos aqui um terço recessivo e, ou melhor, perdão, um quarto recessivo e 3 quartos que são sementes que estão lá azão, azão ou azão, azinho, ou seja, sementes lisas. Tá? Então, essa é a pressuposição que nós temos. Então, essa é a pressuposição que nós vamos testar. Então, nós vamos testar se está seguindo a distribuição, né, de Q quadrado, né, ou seja, está seguindo a segregação de 3 para 1 ou não. Tá? Então, é isso que nós vamos avaliar. Então, a pergunta aqui é a questão A. Forneça uma provável explicação para a herança do caráter. Ou seja, se eu vou testar se ele está seguindo a segregação 3 para 1, que é o que me parece na hora que eu olho no exercício aqui, porque aparentemente ele está com 3 lisas para uma enrugada, né? Então, nós vamos avaliar esse material agora por meio de um teste Q quadrado. Se seguir a segregação 3 para 1, ou seja, a nossa H0, a nossa hipótese é que seja de dominância completa para este caráter. Então, vamos lá. O que nós vamos utilizar é exatamente o Q quadrado. A expressão do Q quadrado, né, que é a proposição aqui do teste, é frequência observada menos frequência esperada elevado ao quadrado dividido pela frequência esperada. Ou seja, eu vou fazer o somatório dessas razões, ou seja, de frequência observada menos esperada elevado ao quadrado dividido pela esperada. Eu vou fazer essa relação e aí eu vou fazer o somatório. E aí eu vou comparar com um valor tabelado. Se esse valor tabelado, se esse π quadrado que nós calculamos for igual ou superior ao tabelado, quer dizer que ele não segue a distribuição de π quadrado, tá? Ou seja, melhor, perdão, que ele não segue a segregação de 3 para 1. Então, vamos lá. Aqui, o que nós vamos fazer? Tá? Eu tirei
a imagem aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui e somar os valores. Olha, 370 mais 325, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. 370 370 mais 125. 370 mais 125 vai dar 495. Quando eu pego 495 e divido por 4, o resultado que nós teremos é de 123,75. Então, o resultado que nós temos é de 123,75. Então, agora vamos lá. Nós vamos agora, então, montar a nossa tabelinha. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar uma cor preta. Então, nós temos aqui o fenótipo. Fenótipo. Vou colocar aqui só F, tá? Para ficar mais fácil, para não ficar muito poluído. Ó, nós temos aqui o fenótipo. Quais são os fenótipos que nós temos? A semente lisa e a semente enrugada. Vou colocar aqui ENR apenas, tá? Vou colocar semente lisa e semente enrugada. Eu vou fazer alternando as cores para ficar mais fácil para nós compreendermos, tá? Para não ficar muito bagunçado aqui. E aí, vou pegar aqui a azul, nós temos o que nós observamos, ou seja, a frequência observada. A frequência observada foi 370 sementes lisas na F2 e 125 sementes enrugadas na F2. Isso foi o que nós observamos. Então, agora, vou voltar ali para tinta preta. Frequência esperada. O que que nós esperamos? Ora, eu não comentei aqui com vocês que nós estamos esperando aqui, ó, é numa relação de 3 para 1, que eu tenho aqui uma relação. Eu imagino aqui que dentro dessa relação seria 3 para 1. Se eu tenho uma relação de 3 para 1, o que que eu vou fazer? No semente lisa, ou seja, na semente lisa aqui, o que que a gente imagina? A gente imagina que ela tem uma relação de 3 sementes lisas para uma enrugada. Então, para a questão da semente lisa, eu vou multiplicar esse valor por 3, que vai dar exatamente o valor de 371,25. 371,25. Aqui, ó. 371,25. Aí eu vou pegar quem? Aqui não é 1, ou seja, 3 para 1. Então, aqui, ó, entre parênteses, aqui, ó. 3 para 1. Ó. Esse é o nosso parênteses. Então, né, é o que nós estamos buscando aqui, 3 para 1. Né? Então, se é 3 para 1, o valor que nós encontramos aqui já é o próprio valor que eu vou colocar aqui no enrugado, que é de 123,75. Então, esse é o valor que nós temos. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui o valor agora. O que que eu vou ter que fazer? Nós vimos lá na formulinha que é observado menos esperados ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer por partes aqui, ó. Ó, vou colocar aqui O menos E, ou seja, frequência observada menos frequência esperada. Frequência observada menos frequência esperada, nesse caso, vai dar menos 1,25. Frequência esperada menos frequência observada, que vai dar 1,25 positivo. E aí, quando eu tenho que fazer aqui o próximo passo, né? O próximo passo nosso é frequência observada menos esperada elevado ao quadrado. Então, vou pegar esse valor que nós temos aqui, ó. Frequência observada menos frequência esperada elevado ao quadrado. 1,25 ao quadrado vai dar 1,56. 1,56. E também vai dar 1,56, tá? 1,56. Aí nós temos aqui o seguinte, o próximo passo agora é frequência observada menos frequência esperada ao quadrado dividido pela frequência esperada.
Ou seja, 1,25 dividido por quem? Dividido por quem eu estou esperando, por 371,25. Esse valor vai dar um valor de 0,0004. 1,56 dividido por 123, ou seja, este valor dividido por este, né? Essa coluna dividido por essa. Vai dar, ou seja, 1,56 dividido por 123,75 vai dar 0,013. Aí nós temos aqui o somatório, ou seja, deixa eu apagar aqui que ficou feio esse somatório aqui. Então nós temos aqui o somatório, ó. Esse somatório nada mais é do que somando todos esses valores, vai dar 0,017. Então vamos lá, agora vamos à tabelinha aqui. Vamos à tabela de Qi quadrado. Graus de liberdade. O que vem a ser graus de liberdade? Graus de liberdade, nós vamos ver aqui, quem já fez estatística, vai lembrar que graus de liberdade é a mesma coisa que n menos 1. Quantos fenótipos nós temos? Nós temos dois fenótipos, ou seja, n menos 1, ou seja, dois fenótipos menos 1. Então, nosso grau de liberdade é 1. E se o nosso grau de liberdade é 1, o valor que nós vamos comparar de Qi quadrado tabelado é 3,84. Então, aqui o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Qi quadrado, né? Vamos lá. Qi quadrado calculado, que é 0,17, e Qi quadrado, né? Qi quadrado tabelado. Esse Qi quadrado tabelado, ele vai ser o quê? 3,84. 3,84. O valor de Qi quadrado calculado, ele é menor do que o valor de Qi quadrado tabelado. Então, como o nosso valor de Qi quadrado calculado é menor que o nosso valor de Qi quadrado tabelado, nós podemos dizer o seguinte, que nós aceitamos, ou seja, aceita-se a hipótese H0. Quem que é a nossa hipótese H0? É a segregação 3:1. Se segue a segregação 3:1, nós podemos afirmar com certeza, e lembrando que esse valor de Qi quadrado aqui, ele é com alfa igual a 5%, ou seja, um erro de 5%. Então, nós temos 95% de certeza de que o nosso valor, ou seja, o nosso conjunto aqui de valores, segue sim a distribuição, a segregação de 3:1, portanto, a herança do caráter é dominância. Opa, perdão, aqui ficou ruim. Dominância completa, tá? Deixa eu mudar a cor aqui que fica melhor. Isso. Então, aqui, ó, nós temos o quê? Dominância completa. Então, essa é a nossa primeira pergunta, né? Primeira pergunta que vem. Qual que é a provável herança do caráter? A letra B é, se as espigas F2 não apresentarem a proporção 3:1, qual seria, né, a explicação provável do caráter? A explicação provável do caráter, se ele não segue a segregação 3:1, ou seja, 3 lisa para 1 enrugada, é de contaminação. A explicação provável aqui vai ser contaminação por pólen estranho, tá? Por pólen. A contaminação por pólen, tá? Então, nós temos aqui, né, a letra B já respondida, porque se não segue, a nossa F2 não segue a segregação 3:1, se alguma espiga delas não seguiu, é porque provavelmente houve aí contaminação por pólen, como, por exemplo, pólen de uma planta vizinha. Então, a autofecundação não foi bem feita. Letra C. A letra C aqui, o que ela está pedindo? Quantas sementes lisas na geração F2
deveriam ser semeadas para originar 300 sementes puras. Ora, se nós pararmos para pensar, nós temos a segregação da seguinte forma: ó. Nós temos um quarto azão, azão, dois quartos azão, azinho e um quarto, né? Nós temos aqui, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, ó, dois quartos azão, azinho e um quarto azinho, azinho. Então, se nós observarmos aqui, ó, nós temos o nosso total de sementes lisas é azão, azão e azão, azinho. Então, essa semente aqui, que é azinho, azinho, que é enrugada, eu devo desconsiderá-la, porque aqui a pergunta é, quando nós vamos aqui, ó, a pergunta é, quantas sementes lisas da geração F2 eu preciso para poder fazer o cálculo? Ou seja, quantas sementes da geração F2 eu preciso semear para obter 300 sementes puras, né? Ou seja, 300 plantas puras lisa. Então vamos lá. Então nós vimos que nós temos, então se eu trouxer aqui, ó, azão, azão, eu tenho um terço. Azão, azinho, eu tenho o quê? Dois terços do nosso 100% de sementes lisas. Portanto, se eu preciso 300 sementes, olha, eu preciso de 300 sementes. Então, eu preciso fazer o quê? Eu tenho três partes. Então, para eu ter 300 sementes, eu preciso de multiplicar isso aqui por 3. Então, eu preciso de semear 900 sementes lisas para obter 300 sementes lisas puras, tá? Então, eu vou ter que semear 900 sementes lisas para obter 300 sementes lisas puras. Tá bom? Então, esse é o nossa resposta aqui. Então, vamos lá, mais uma. Questão, a letra D, né? Há uma forma de observar o que ocorreu no observado, né? É, sem que seja o F2, né? Ou seja, alguma outra forma de nós observarmos o que ocorreu? Sim. Por meio de quem? Do cruzamento teste. Cruzamento teste. Quem que é o cruzamento teste? O cruzamento teste nada mais é do que o F1, ou seja, o heterozigoto, cruzado com quem? Com o parental recessivo, tá? Que aí vai ser, as proporções vai ser 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho, tá? Então, existe sim, ou seja, seria 50%, o esperado seria 50% sementes lisas e 50% sementes enrugadas. Então, vamos para a nossa última questão aqui, a letra E. Se as plantas provenientes de sementes lisas da geração F2 forem autofecundadas, qual será o resultado genotípico e fenotípico esperado? Então vamos lá. Então, se elas forem autofecundadas aqui, as plantas F2. Então, quando as plantas F2 forem autofecundadas, nós pensamos no todo aqui, o que que nós temos? Nós temos aqui, né, ó, um quarto de azão, azão. Nós pensamos que, tá, perdão. Deixa eu voltar aqui, ó. Se as plantas provenientes de sementes lisas da geração F2 forem autofecundadas. Então, as plantas de sementes provenientes das sementes lisas. Então, vou até riscar aqui ela com vermelho para não me confundir aqui. Então, aqui, o que que nós temos aqui, né? Quando nós pensamos nessas plantas oriundas das sementes lisas? Nós temos aqui um terço de azão, azão e dois terços de azão, azinho. Quando a autofecunda azão-azão, permanece ali um terço de azão-azão. Então, se ela for, olha aqui, ó, vamos colocar aqui em outra cor aqui. Se for autofecundadas elas aqui, quando autofecundadas, eu terei aqui um terço de azão-azão.
Neste caso aqui, quando autofecundada, o que que nós teremos? Nós teremos a seguinte situação: 2/3 que multiplica a autofecundação de azão azinho. A autofecundação de azão azinho vai ser 1/4 azão azão, 2/4 azão azinho e 1/4 azinho azinho. Este resultado nos traz o seguinte: aqui eu terei 2 dozeavos, né? Ou seja, 2 dozeavos azão azão, que é o cálculo que nós temos aqui, né? 2 vezes 1 e 3 vezes 4, 2 dozeavos azão azão. 4 dozeavos azão azinho e 2 dozeavos azinho azinho. Então, esse é o nosso resultado. Então, quando nós pensamos aqui em azão azão, vamos lá. Azão azão. O que que nós temos aqui de azão azão? Nós temos aqui, vamos pegar aqui, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Desculpa. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 12, 1 vezes 2, 2. Então aqui eu tenho o quê? 6 dozeavos. Depois azão azinho. O que que eu vou ter? Vou ter 4 dozeavos de azão azinho. E azinho azinho, o que que eu vou ter? Eu vou ter 2 dozeavos. Se eu somar todos eles aqui, né, chegaremos então em, ou seja, tem metade de azão azão, 4 dozeavos de azão azinho e o 2 dozeavos, né, de azinho azinho. Se nós quisermos simplificar, nós podemos simplificar aqui também, né? Nós podemos aqui simplificar e aí ficaria então, se nós simplificarmos aqui, ficaria 3 sextos azão azão, né? 2 sextos azão azinho e 1 sexto azinho azinho. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, entendido o que vem a ser, como que se faz esse cruzamento teste, né? Esse teste de Q quadrado. Neste caso não é um cruzamento teste, né? Cruzamento teste também nós podemos fazer, mas neste caso foi um de F2, tá? Até o próximo vídeo e bons estudos.